Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar de forma muito respeitosa e especial, com muita alegria, meu querido amigo, pastor Wellington, da Assembly of God for the Nations, aí em Stennis e Bogno. Cumprimentando o pastor Wellington, cumprimento a todos os irmãos desta estimada igreja, quem tanto amo, quem tem um respeito, um carinho muito especial. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela oportunidade que estou recebendo. Muitos dos irmãos já devem saber que nós nos propusemos a participar do culto online com os irmãos, mas por motivo de, não sei se é dificuldade da internet, se uma interferência espiritual ou se ambos, mas houve uma dificuldade de que o vídeo e o áudio chegasse de forma perfeita aos irmãos. De maneira que eu quero pedir-lhes já, no início dessa fala, a que os irmãos tenham toda a atenção na mensagem que vos pregarei, a despeito de não ter o vídeo, mas prestem bem atenção no áudio, porque eu tenho certeza que é uma palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos e esta palavra irá abençoá-los profundamente. Tenho certeza absoluta disto. Então, vamos à palavra. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 7, versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Vou repetir. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Glória a Deus. O pastor Wellington, enquanto estava dirigindo o culto e nos apresentando, fez menção de um dos nossos livros, o mais recentemente publicado, cujo título é Uma Igreja Divorciada do Calvário. Todavia, já há alguns dias eu venho refletindo sobre o conteúdo de um livro que eu escrevi anteriormente a este, cujo título é Conversão Parcial, a tragédia de caminhar com Deus pela metade. Este livro, na verdade, ele nasce da minha reflexão do versículo que acabei de ler, Oséias capítulo 7, versículo 8. A partir deste versículo, o Senhor nos dera uma mensagem e desta mensagem uma sequência de mensagens que acabaram por se transformar neste livro, Conversão Parcial. O que é que o título do livro, o mesmo conteúdo, tem a ver com o versículo que acabo de ler? O versículo do livro de Oséias, capítulo 7, versículo 8. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que o profeta Oséias foi um profeta que Deus enviou à nação de Israel para profetizar ao povo que estava se desviando dos desígnios do Senhor, da sua vontade, da sua palavra. Um povo que continuamente era inclinado a afastar-se da perfeita vontade de Deus, indo servir a outros deuses, ou seja, permitindo a influência do paganismo e do mundanismo alterar todo o estilo de vida da nação de Israel, que o Senhor projetou para que fosse uma nação santa, um povo separado, um povo especial para Deus. Porém, a nação de Israel, após tomar posse da bênção, da promessa da terra prometida, ao invés de ser uma referência para as nações vizinhas, ao invés de ser uma referência para os povos e as nações ao redor, Israel permite-se ser influenciado e ter toda a sua conduta moral e espiritual maculada pela influência que sofre das nações ao redor. De maneira que Deus não poderia deixar de chamar a atenção do seu povo, ou através da sua palavra buscar
o povo ou instigar no povo um senso de arrependimento, de humilhação e de retorno às práticas que Deus gostaria que aquela nação executasse. É justamente nesse sentido que Deus envia o profeta Oséias. A voz profética de Oséias é para apontar, denunciar os pecados do povo e chamá-los ao arrependimento. Porém, Oséias não prega fazendo uso apenas da palavra oral, da pregação ou da profecia. Oséias, ele é usado por Deus através da sua própria vida, fazendo com que a sua vida fosse a mensagem que Deus queria transmitir à nação de Israel. Desta forma, através de Oséias, Deus vem então apontando esta sequência de pecados, de falhas. E especificamente no capítulo de número 7, versículo 8, Oséias está falando à nação, ou apontando a causa dos pecados daquela nação, a causa da apostasia espiritual, a causa da frieza espiritual, a causa da apatia, a razão pela qual aquela nação tem se desviado da plena e perfeita vontade de Deus. Então Oséias diz: Efraim com os povos se mistura. Efraim, todos nós sabemos, um dos filhos de José, que assume a responsabilidade de ser uma das 12 tribos de Israel. José deu origem a duas tribos, Manassés e Efraim, as quais se dividindo ocuparam o lugar que foi deixado por Levi, que não teve porção na terra, haja vista que a porção de Levi era o Senhor, o ministério, o serviço levítico. E Efraim, então, torna-se uma das tribos mais destacáveis, inclusive dando à nação de Israel vários líderes, vários reis, fazendo assim então com que a responsabilidade daquela tribo aumentasse, deveria ser uma referência muito maior para todas as outras tribos do Reino do Norte, Israel. Mas Efraim, que aqui, portanto, representa toda a nação como líder, Efraim, segundo o profeta Oséias, comete um pecado gravíssimo. E o pecado de Efraim é: Efraim com os povos se mistura. Deus está denunciando a causa, repito, a causa, a origem de todos os demais pecados cometidos pela nação de Israel. Os demais pecados, apostasia, frieza espiritual, adultério espiritual, idolatria, todos esses demais pecados têm origem nesta denúncia. Efraim com os povos se mistura. O pecado da mistura é que dá origem a todos os demais. O verbo hebraico que é usado aqui para mistura é o verbo balal, que refere-se ao ato de misturar o azeite com a massa de flor da farinha no preparo dos pães asmos para o sacrifício. Ou seja, esta mistura aqui de azeite e flor de farinha que dava então o pão asmo, que era um sacrifício, uma oferta apresentada no templo ao Senhor, era uma mistura que Deus aceitava, mistura de azeite e farinha, ou seja, o Espírito e a palavra. Era dessa forma que Deus queria ver a nação de Israel, uma nação que fosse formada a partir da mistura apenas do azeite e da farinha, da palavra e da unção do Espírito. Mas Efraim foi além e começou a se misturar com os povos, com as nações, com as suas práticas, com seu estilo de vida, com a sua conduta, com a sua cultura, com o seu tipo de culto e até mesmo se curvando aos seus deuses. Efraim se permitiu ser influenciado e até mesmo dominado pela cultura das nações ao redor. Efraim deixa de ser uma referência, Efraim deixa de ser um povo santo, um povo separado, um povo que fosse de fato a representação legítima de Deus na terra, porque começa a perder a sua pureza, começa a perder a sua integridade, começa a perder a sua sinceridade com Deus. Tudo isso ocasionado pelo pecado da mistura. A mistura começa com aqueles pecados, nós chamamos de pecadinhos, sabemos que não existe pecadinho nem pecadão, mas a mistura começa com aqueles pecadinhos que nós chamamos de não tem nada a ver, não tem nenhum problema, isso aqui não me atrapalha em nada. E aí nós vamos às vezes fazendo algumas concessões, nós vamos abrindo brechas na nossa vida,
a nossa vida espiritual vai se deteriorando, porque nós vamos nos misturando, nos acostumando com algumas práticas mundanas, vamos fazendo alianças, vamos fazendo mistura, literalmente a mistura, e a igreja tem perdido a sua capacidade de influenciar o mundo de então, porque a igreja tem se misturado de tal forma com o mundo que ela não tem brilhado no mundo, mas ela tem sido ofuscada pelo mundo. As alianças perigosas da igreja, as alianças na área social, na área política, até mesmo no seu modelo litúrgico de culto para agradar a um ou a outro, essas pequenas concessões, essas pequenas misturas têm tirado a autoridade moral e espiritual da igreja. A igreja tem perdido a força, tem perdido o poder, tem perdido a autoridade, a unção, porque a igreja tem se dobrado, se curvado às misturas. O profeta Oséias continua denunciando: Efraim com os povos se mistura, e ele faz uma comparação. Efraim é um bolo que não foi virado. É preciso que nós saibamos que naquela época os bolos ou pães, eles eram assados em pedras que eram aquecidas pelo sol ou mesmo por fogueiras que eram feitas ao redor daquela pedra, aquecendo aquela pedra de uma maneira tal que quando era posta sobre ela um pão ou um bolo, este lado que era posto sobre a pedra, ele naturalmente era assado. Necessário se fazia que a pessoa que estivesse trabalhando neste serviço virasse o bolo ou o pão, a massa, para que também fosse assada do outro lado. Mas Efraim, segundo a denúncia de Oséias, era como um bolo que não foi virado, ou seja, foi assado de um lado e estava cru do outro lado. De um lado estava bom, mas do outro lado estava ruim. De um lado estava comprometido, do outro lado descomprometido. De um lado servia a Deus, do outro lado aborrecia a Deus. De um lado se dedicava a Deus, de outro lado se dedicava aos ídolos. Efraim está dividido, misturado e dividido. A mistura provocou a divisão. O coração de Efraim não é inteiro para com Deus, o coração de Efraim é dividido, foi assado de um lado e está cru do outro. A mistura com os povos pagãos fez com que Israel se tornasse como este bolo assado de um lado só. Ou podemos até dizer assado por dentro, mas cru por fora, servindo a Deus pela metade. Isto é o que o mundo produz, ou o mundanismo produz. Além de produzir a frieza, a apatia, a mistura tem também a capacidade de gerar em nós a divisão do nosso coração. E aí faz com que a igreja fique parecida com a igreja representada por Eutico. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, narra-nos a história da despedida de Paulo, e ele está pregando no cenáculo, há muitas luzes, há muita revelação da palavra, o povo está se alimentando da mensagem de Paulo, mas a Bíblia diz que Eutico estava sentado na janela, metade dentro, metade fora. Metade se alimentando da pregação de Paulo, metade se alimentando do que o mundo tem a oferecer. Metade alimentando a sua alma, metade alimentando a sua carne. Seus olhos estão fitos no apóstolo Paulo, seus ouvidos estão atentos à exposição da palavra, o seu coração está aquecido pelo mover do Espírito, mas ele está sentindo tudo isso apenas pela metade, porque a outra metade também está sofrendo a influência do que acontece no mundo, as luzes do mundo também o atraem, os pecados do mundo também o atraem, as propostas do mundo também o atraem. Eutico está dividido por causa da mistura, um pouco igreja, um pouco mundo, mas essa mistura foi tão prejudicial que Eutico, ao invés de pender para o lado de dentro e tomar uma decisão de estar inteiramente servindo a Cristo, Eutico pendeu para o lado de fora. Ele cai da janela, ele cai do terceiro andar, ele cai do lado de fora, porque o seu coração pendeu mais para fora. E esta mensagem que eu vos prego, especialmente com todo respeito e carinho, amor e zelo pelas almas dos nossos irmãos aí na região do Reino Unido, Bognor, Staines, todos os irmãos da Assembly of God for the Nation, todos os irmãos que estão sobre a responsabilidade do pastor Wellington, nosso querido amigo, com todo carinho e com todo zelo, eu prego esta palavra para chamar alguém que está ainda vivendo sobre esta divisão
que ainda está sentindo-se atraído pelo mundo, que ainda não se entregou 100% inteiramente, integralmente a Deus, que faça isso o quanto antes. Não seja como Laodiceia, que não é frio e nem quente, mas que é morno. Para esta igreja, a palavra de Jesus foi: vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, te expelirei do corpo, você vai ser removida do corpo, porque você está fazendo mal ao corpo de Cristo. Que esta não seja a palavra que você tenha que ouvir, que o Senhor Jesus está a ponto de te vomitar, mas que tome uma decisão não de ser frio, mas de ser quente, de entregar-se totalmente a Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele denuncia adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo com isso que é simplesmente impossível ser amigo de Deus e, ao mesmo tempo, amigo do mundo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo. Não dá para alimentar o espírito e alimentar a carne. Já nos dias do profeta Elias, ele também denunciava esta prática que permeou a vida do povo de Deus por muitos anos, décadas, séculos, milênios. Elias está no Monte Carmelo, chamando o povo a uma definição, e ele pergunta, ele questiona duramente: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A expressão cochear ela é emblemática, porque um coxo é alguém que, entre tantas deficiências que pode ter alguém que é coxo, uma delas é ter uma perna maior do que a outra, e alguém que é coxo por ter um membro, uma perna maior do que a outra, ele anda como nós chamamos, né? Lá em cima, lá embaixo, tá raso, tá fundo, a gente diz assim, que é o andar de quem está coxo, e é o que Elias está dizendo para aquela nação: até quando vocês vão ficar cocheando? Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Ora com Deus, ora no mundo, ora quente, ora frio, vivendo essa mornidão espiritual, essa indecisão. Ora serve Deus, ora serve Baal. Elias chama o povo a uma decisão urgente. Se o Senhor é Deus, serviu, mas se Baal, então serviu. Mas o mais triste é que, ao término deste conclame, a Bíblia diz que o povo não respondeu palavra, o povo emudeceu, o povo permaneceu calado, não tomou nenhuma decisão, nem decisão de servir a Baal, nem decisão de servir a Deus, simplesmente se calou, como quem quer continuar vivendo a vida naquela mornidão espiritual. Não seja isso que esteja acontecendo contigo também, meu querido amigo, meu querido irmão. Pelo zelo e amor que temos à sua alma, te dizemos: nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Tudo nos informa, nos avisa que o Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. Os sinais se cumprem diante dos nossos olhos. O cumprimento de cada profecia se cumpre de forma acelerada. A terra está clamando por o fim desta dispensação. A igreja está gemendo pelo retorno do seu Salvador, e ele breve virá para buscar a igreja. E espero que você esteja fazendo parte da igreja de Cristo, não apenas parte da igreja nominal, não apenas parte de uma denominação, não apenas parte de um ajuntamento de pessoas, mas seja membro do corpo de Cristo, esteja decidido hoje, não queira servir o mundo, não queira servir a Baal, não queira servir ao pecado, mas entregue-se totalmente, corpo, alma e espírito, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe de cochear entre dois pensamentos, não esteja, como disse aqui Elias, até quando? Não fique perdurando em tomar a sua decisão, não fique tardando essa decisão, porque quanto mais você tardar, eu quero lhe dizer, pode chegar um momento que será de fato tarde demais, não haverá mais tempo. Mas hoje é tempo, agora é a hora, agora a oportunidade está diante de você. Tome a decisão. Não seja um bolo assado de um lado. Deixe o Espírito Santo queimá-lo por dentro e por fora. Deixe o Espírito Santo produzir transformação genuína na sua vida. Deixe o Espírito Santo gerar uma nova criatura em você, que esteja de fato morto para o pecado e para o mundo e vivendo para a glória de Deus. Aleluia. Essas são as palavras que eu quero deixar à igreja.
Quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento. Forte abraço ao pastor Wellington, aos amigos presbítero Sidney, diácono Aguinaldo. Meu agradecimento ao diácono Eric, que está dando todo o suporte para que os irmãos estejam sendo alimentados pela palavra de Deus através desse recurso da tecnologia. Meu forte abraço, irmão Nuno, cada um dos irmãos. Eu tenho um carinho muito especial por todos, mas mais do que isso, responsabilidade também, como pregador do Evangelho e servo de Deus, com as almas de cada um dos irmãos. Por isso, esta palavra. Não continue cocheando entre dois pensamentos. Não se permita ser envolvido pelo pecado da mistura. Não deixe que a mistura produza em você um coração dividido. Não fique cocheando. Tome a decisão mais acertada de servir a Deus. Ah, mas eu já sirvo a Deus. Estou falando de servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, para que o arrebatamento, quando vier e que está perto, está próximo, você possa participar do maior evento que a terra jamais viu e que breve vai acontecer. Deus abençoe a todos. Um forte e fraternal abraço a todos e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.